Na noite escura brilha uma estrela, guardo o seu brilho em meu olhar. No coração trago a verdade, fogo que arde pra me lembrar. Estamos aqui de volta para falar nesta semana, nesse nosso 6º encontro já, a respeito do Dia do Mestre, o Dia do Professor. Vamos ter um feriado, as escolas não vão funcionar e os professores em atuação nesse momento, passando uma situação tão complicada de salários, de oportunidades, de experiência mesmo nessa profissão tão antiga, eles estão se vestindo de verde na esperança de que as coisas venham a melhorar. Mas são tantas coisas a melhorar que não se sabe nem por onde começar. Gostaria de dizer que antigamente o professor ele era visto de uma outra forma, porque ele era o portador do saber. Ele trazia uma coisa que sabia para quem não sabia. E assim ele era respeitado. E havia muito interesse naquilo que ele trazia. Era uma riqueza, era uma chave que abria muitas portas. Era um presente que, ao mesmo tempo que ele, exercendo sua profissão, trabalhava, ele fazia uma coisa muito maior, porque era uma grande doação de liberdade. O professor trazia o que ele sabia. E o aluno almejava saber aquilo. Então, ele olhava o professor com respeito, com muito interesse e com muita vontade de aprender, o que facilitava a tarefa dos dois lados. Disse uma vez um grande sábio que ensinar é só mostrar que é possível, uma coisa que para ele já é. E aprender é tornar possível para você aquilo que o outro está mostrando que pode fazer. Mas hoje em dia, essa questão do interesse, ela se defasou muito, não há interesse naquilo que o professor é forçado pelo sistema vigente a oferecer. Os alunos não estão precisando dessa informação que o sistema oferece. Não é o professor. Eles vão cumprindo a tarefa de estar na escola, as crianças, os alunos, os adolescentes. E o professor vai cumprindo a tarefa de levar a informação que o sistema exige. E que ele sabe que vai ser muito difícil, porque é um verdadeiro desafio você interessar pessoas por assuntos que eles não querem saber. Eu digo aqui por mim mesma, esses assuntos que nós conversamos aqui, eles interessam a vocês. Por isso vocês estão vindo aqui pela 6ª vez. Outras pessoas que recebem os vídeos das vivências continuam a abrir os vídeos porque querem saber, porque há interesse. Porque com toda certeza nós todos recebemos muitos vídeos o tempo todo na nossa página. Mas nem sequer olhamos, porque aquilo não está focado por nós como uma coisa interessante. Então, a tarefa do professor vai se tornando cada vez mais árdua, mas não é porque ele não tem mais as condições de passar a informação. É que a informação exigida que ele passe não é do menor interesse dos alunos do momento. Essa função de ensinar parece tão simples aos olhos de quem nunca vivenciou, mas ensinar requer paciência, requer habilidades extraordinárias de sustentar o interesse, requer capacidade de compreender as limitações do aprendiz e procurar dentro de si mesmo recursos para facilitar as dificuldades apresentadas. E aprender também não é tão fácil. Essa coisa mágica de trocar o conhecimento que um traz para o outro que não tem,
é uma tarefa interativa que precisa de ser envolta em respeito, em compreensão, em amor e precisa de tempo, o tempo individual de cada um. Cada um de nós aqui na Terra tem um ritmo e esse ritmo precisa ser respeitado, porque quando muito apressado, grandes oportunidades se perdem, porque simplesmente não houve um respeito àquilo que era necessário para que a coisa se resolvesse. Por outro lado, quando ele se estende além da conta, também há um imenso descaso, porque para que prestar atenção no que eu já sei? Então, tudo isso é preciso ser revisto para que esse processo tão bonito e tão mágico de o que um traz passar para as mãos do outro possa ser feito com todo o brilho que tem, com toda a magia que traz. É uma coisa milagrosa você ensinar, o outro aprende, e a partir daquele momento, aquele que aprendeu, ele leva aquilo para muitos outros, ele se transforma no multiplicador da informação. Essa é uma das ideias fundamentais aqui do projeto Procurando Saber. A gente facilita a informação para uma pessoa, na certeza de que essa pessoa, uma vez preparada, ela vai divulgar, ela vai ajudar muitas outras a lidar com aquela informação que antes não tinha, abrindo portas, abrindo caminhos, trazendo mais liberdade sempre, que quanto mais se sabe, mais liberdade se tem para tomar decisões, para realizar funções. Então, o ensinar é uma coisa assim tão bonita, tão especial, e ela vem desde o homem da Idade da Pedra. É um dom da humanidade, é um processo que todos temos dentro de nós, a busca do saber e o dividir o que sabe. O homem da Idade das Pedras, no momento que acidentalmente ele conseguiu fazer o fogo, ele chamou o outro e mostrou como tinha feito. E aquele outro chamou mais outro e mais outro, e juntos todos ali foram aprendendo a lidar com aquilo, a perceber o perigo daquilo, a perceber a utilidade daquilo, a saber controlar, a saber respeitar. E com isso houve um grande avanço na civilização daquela época. E assim, ainda hoje, cada coisa que a gente procura saber, que a gente descobre, que a gente divulga, a gente está fazendo aquele mesmo processo que começou na primeira descoberta, lá no tempo ainda dos nossos ancestrais. Então, é uma coisa tão especialmente interessante, essa coisa do ensinar e aprender. E ensinar novamente e aprender mais. E juntar informações e com isso conseguir uma nova forma. Essa é a função desse nosso novo tempo também. Essa é uma das ideias que faz sustentar esse trabalho de divulgar o que vamos descobrindo. Quanto mais pessoas juntas pensarem, procurarem um novo jeito de lidar com a dificuldade, que é de todos, mais fácil vai ficar a descoberta de uma nova solução. Então, em homenagem a todo esse momento em que os professores e o ensino e os alunos que querem saber, só não querem saber aquilo que está lhes sendo oferecido e que está causando essa grande confusão nas escolas, na vida das pessoas, nos desafios brutais que estão se tornando um dia quando a pessoa acorda e se dirige para um trabalho onde ele precisa trabalhar, ele precisa de resultado, porque a sobrevivência do professor está naquilo ali. Mas ele sabe a dificuldade imensa que ele vai ter que enfrentar. E isso ele não pode ir com alegria. Da mesma forma, as crianças, quando vão para a escola, já vão sabendo que não vão encontrar um professor sorridente, não vão encontrar uma boa disposição, porque isso já não pode existir.
As crianças também não levam a menor vontade de ir para a escola. A escola tinha que ser assim, poxa, o que é que eu vou aprender hoje? O que eu vou saber mais? Mas a criança já sabe que vai ser aquilo ali também. E não é por causa do professor. Não é por causa do professor, não é por causa dos alunos, não é também por causa dos pais. É o sistema imposto a um momento que estamos vivendo, completamente defasado de uma realidade que existe agora. Eu gostaria que nós todos juntos, durante essa semana inteira, os professores, as pessoas ligadas às escolas, os alunos e todos aqueles que um dia viveram e ainda vivem, porque enquanto a gente vive não para de aprender, a questão de como aprender de uma forma mais tranquila, mais produtiva e principalmente sem esse peso tão difícil que está de se promover essa interação amorosa, fraterna, carinhosa entre o que ensina e o que aprende, porque esse grande milagre de transferência de um conhecimento de uma mão para outra, de uma mente para outra, é uma coisa muito mágica. Essa transferência se dá na parte da habilidade manual, um sabe como fazer, diz para o outro, olha, eu faço assim, quem sabe se você tentar vai ser bom. Da habilidade criativa, mostrando, encorajando para que cada um tenha também a disposição de permitir que aquilo que está trazendo na alma seja exposto numa pintura, num canto, numa... Mas a gente não vê mais essa... Eu nem sei a palavra que eu poderia dizer, essa alegria, essa disposição, esse movimento interno para aprender. E a alegria daquele que sabe, para oferecer o que tem. Vamos repensar muito isso e quem sabe se o pensamento coletivo de todos nós, o grande desejo de todos que estão participando desse encontro, que a gente consiga, quem sabe, né, alavancar a possibilidade de um novo movimento, uma nova postura diante dessa tarefa, que além de ser uma tarefa, é a única forma de desenvolvimento que existe para toda a humanidade. O aprender a cada dia um pouco mais, ao divulgar o que você sabe e ajudar os outros nessa imensa corrente do saber. Eu convido vocês todos a se vestir de verde nessa semana, não só os professores, mas todos nós, declarando uma vontade, uma grande esperança de que essa questão que no momento está tão mal compreendida e, portanto, tão mal administrada, ela possa ser, muito breve, transformada. Como segunda parte dessa nossa conversa, eu gostaria de dizer que nós todos somos eternos aprendizes e, ao mesmo tempo, mestres uns dos outros. Porque cada um que tem a oportunidade de cruzar o caminho com a gente, ele vai conhecer, através dessa convivência, um jeito bem diferente de ser gente na Terra, daquele que nós conhecemos, daquele que aprendemos com o grupo onde nascemos. Então, se observarmos com imenso respeito as diferenças, se pararmos de dizer assim, se eu fosse ele, eu teria feito assim, porque o jeito dele fazer é o outro, e ele está ali fazendo, e o que ele está fazendo, ele está nos mostrando que o nosso jeito, aquele que acreditamos como único, na verdade não é. E à medida que vamos reparando, observando e respeitando aqueles que convivem conosco, vamos também descobrindo fórmulas e meios mais tranquilos, mais suaves, mais abrangentes de resolver as nossas pequenas questões do dia a dia.
por uma simples observação respeitosa de tudo que está à nossa volta, até mesmo da própria natureza, a forma com que os animais interagem com o tempo, com o vento, com a ameaça de chuva. Se passarmos a observar tudo isso, vamos aprendendo o tempo todo, eternos aprendizes que somos de tudo que nos cerca. E para encerrar a nossa conversa, eu gostaria de lembrar que todos nós trazemos no nosso interior uma força, uma luz divina, a vida, a essência suprema, o nome que vocês quiserem dar, não importa. Mas que uma vez que despertamos para essa conexão, que fazemos esse contato com essa coisa tão amorosa, tão presente em nós, ela passa a nos orientar o tempo todo. E precisamos estar atentos, porque o grande aprendizado, ele não vem dos livros, ele não vem das palavras dos outros, ele vem dessa força que existe em nós. E cada vez mais próximos a gente, mais íntimo a gente ficar dessa presença no nosso interior, mais a gente vai caminhar com rapidez na compreensão da vida. Porque calando a voz externa, calando as emoções, calando os rituais programados na nossa mente do certo, do errado, calando as forças instintivas que nos fazem agir na energia do salve-se quem puder, achando que é mais justo eu ter do que o outro. Quando conseguimos calar essas três vozes que falam tanto dentro de nós e ouvir, então, no silêncio, essa voz do um que existe no meu coração, eu, comigo mesma, eu vou aprendendo a cada momento, a cada decisão, a cada palavra que eu deixo sair da minha boca, a cada gesto, a cada atitude, até a cada pensamento que eu penso. Se eu posso rever isso lá dentro de mim, eu vou sempre descobrindo que, quem sabe, não haveria uma forma mais adequada de lidar com o meu próximo. E a cada vez que eu descubro que haveria um outro jeito, eu dispenso o anterior e adoto o novo. E assim, essa grande caminhada por essa estrada evolutiva que não tem fim, na companhia dessa força interior que é o meu mestre, que é o mestre de cada um, mas que na verdade é um só Deus para todos nós, eu vou realmente aprender a ser gente, vou aprender a viver, a conviver e a existir. Então eu deixo para vocês, nesse momento, a minha reverência e a minha homenagem ao Mestre que está latente dentro de cada um de vocês, pronto para cada vez mais ter um íntimo contato com cada pensamento, com cada ação de vocês. E se essa conexão fosse fortalecendo, um dia realmente o mundo será um outro. O tão almejado reino de Deus, que todas as religiões anunciam, pregam, ele vai ser onde nós estivermos, porque nós vamos estar em conexão com essa força interna, agindo sempre dentro dos padrões do mais puro amor. A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Sonho que se realiza, cada nova ideia, do que se aprende, o que se ensina,
uma lição de vida, uma lição de amor. Na nota de uma partitura, do projeto de arquitetura. Em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor.